uma palestra, mais um encontro. Como é de hábito aqui, a gente vai começar com o preparo de hoje. E o preparo de hoje vem do livro Comece o Dia Feliz e é da mensagem da página 117, tá? Você tem sentido, em certos dias, uma espécie de depressão? Parece que o coração está sendo acorrentado. Corre um amargor pela boca, uma sensação de que está ficando só, sem a graça de sorrir e de se comunicar. É quando realmente deve sair, andar, respirar em profundidade o oxigênio do ar, o perfume das flores. Não se deixe ficar como folha solta e perdida da árvore da vida. Vá em frente. As tempestades assustam, mas logo se vão. A alegria voltará e Deus se fará presente. E acho que, pensando um pouquinho na palestra de hoje, no tema de hoje, né? É óbvio que quando a gente passa por uma perda, e às vezes a perda é por falecimento, às vezes a perda vem por outros motivos, e quando a gente passa por uma perda, a perda traz alguma dor, traz alguma tristeza, nos acorrenta num sentimento talvez de saudade, mas nem sempre a saudade positiva, muitas vezes a saudade que acaba apertando um pouquinho o coração. Então que a gente consiga nessa hora seguir, pedir ajuda, lembrar de Deus, de Jesus, mas também das pessoas ao nosso redor. Que a gente possa se sentir amparado, que a gente possa pedir socorro. Porque uma das coisas mais importantes da vida é a gente poder pedir socorro e se sentir apoiado. Então que independente das dores, das angústias, das perdas que cada um de nós possam ter tido, estar tendo, ou que ainda vamos vir a ter, é da vida, né, infelizmente, que a gente consiga entender que é parte do processo e que a gente precisa enfrentar a tempestade, respeitando sempre a dor, porque a gente também não tem como não sentir as coisas, não vivenciar as coisas, mas a gente tem que olhar para frente e buscar ferramentas, seja na fé, seja nas amizades, na família, seja no que faz bem para a gente, sempre buscando esse apoio. E o encontro de hoje vem falar sobre isso. Vou pedir para a Mariane fazer a prece inicial para a gente começar o dia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu pedi nesse momento para a gente fechar os olhos, para se conectar com essa espiritualidade amiga que sempre se faz presente. Ainda mais num dia como hoje, com um tema que fala sobre o luto e toda a dor, toda a melancolia, toda a tristeza que esse processo envolve. Que a gente consiga se conectar com esses espíritos amigos e que a gente se abra às reflexões que serão aqui trazidas, se abra aos nossos próprios sentimentos e consiga ressignificá-los, consiga pouco a pouco lidar com eles, não negando a sua existência, mas sim aprendendo a acolher e ressignificar essas dores que fazem parte da nossa jornada. E hoje, em especial, a gente queria também aproveitar esse momento de prece, de conexão com a espiritualidade de hoje, para pedir que a espiritualidade amiga ajude no acidente que está acontecendo no dia de hoje na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, fruto de um acidente num local que tem produtos químicos altamente inflamáveis, que está provocando um grande incêndio desde cedo. Que esse incêndio seja contido, que não haja nenhuma vítima dessa situação e que toda a espiritualidade que ali se faz presente consiga acalmar os corações das pessoas ao redor, das comunidades que possam vir a ser afetadas, para que o dano, de modo geral, seja o menor possível. Proteja e abençoe, Pai, espíritos amigos, todos aqueles afetados por esse acidente. Que assim seja, graças a Deus. E desculpa, Alexandre, eu fingi. Me perdoe. Nosso palestrante, eu estava tão emocionada. E aí, enfim, nosso palestrante, desculpa, gente. Eu estava tão emocionada, parece que eu esqueci esse detalhe. Desculpa, Boa tarde a todos. É sempre uma alegria muito grande a gente estar aqui participando com vocês e poder compartilhar um pouquinho, né, daquilo que a gente vem estudando, daquilo que a gente vem encontrando algumas reflexões. E
falar sobre luto, normalmente, quando a gente fala sobre luto, a gente fala sobre perda de ente querido. Fala de luto não tem mistério. Fala de luto, nosso pensamento ele vai até aquela pessoa que mais recentemente nós perdemos, vai a imagem que se forma é o cemitério, coisas desse tipo. E a gente quer falar um pouquinho sobre o sentimento de perda, mas não especificamente o sentimento da perda de um ente querido apenas, né? E quer falar também sobre a maneira como nós podemos nos portar. Porque, assim, seja qual for o luto, seja qual for a dor, seja qual for o que quer que seja, a gente tem que entender que é muito importante a gente olhar tudo o que está acontecendo, seja lá o que for, mas buscar também uma maneira da gente se colocar. Porque senão a gente reconhece, beleza, não sei me colocar, eu preciso entender qual é o impacto disso na minha vida e como eu me coloco em relação a isso. E a ideia, eu não sou da área da psicologia, teria sido muito bom se a Cláudia tivesse servido, mas a gente fazer um paralelo, né, o que tem ali no campo da psicologia e o que tem dentro da doutrina. E como é que a doutrina, como é que o ensinamento de nosso mestre, o conhecimento dos espíritos, pode nos ajudar no dia a dia. Tá? A gente separou do livro Fonte de Paz, tem um textozinho intitulado Saudade. E a gente quer pegar esse texto curtinho como ponto de partida do que a gente vai falar aqui, que diz o seguinte: ante os mortos queridos, faz o silêncio e ora. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Entretanto, se choras, chora fazendo bem. A morte para a vida é apenas mudança. A semente no solo mostra a ressurreição. Todos estamos vivos na presença de Deus. É um texto de Emmanuel, e é muito bonito, e vem para fortalecer o ensinamento da doutrina, o ensinamento do nosso mestre. Então, o que significa o luto e qual é o impacto disso na nossa vida? A psicologia em si, ela, pela perda material, quando a gente fala perda material, perda daquela pessoa que está ali ao nosso lado, né, ela divide, vou tentar aqui fazer um resumo, né, 5 etapas de como o luto vai impactar a gente. Né? Então fala sobre o primeiro impacto, a primeira etapa, e o que não necessariamente tem que ser da mesma forma para todo mundo. Tá? Mas existem etapas que são identificadas no momento do luto. E aí a gente está falando nesse momento da perda de um ente querido. Okay? Então, primeira etapa, negação. Eu não aceito, não aceito, não aceito, não aceito, não pode. Acabei de falar no telefone, acabei de encontrar, como é que pode? Não. Que a gente não quer aceitar algo, né? Primeiro porque ninguém gosta de se afastar de... Né? Quando a gente ama uma pessoa, quando a gente tem um carinho muito grande, quem é que quer se afastar? A pessoa fala assim, estou indo morar numa outra cidade, mas de vez em quando a gente se fala, a gente já fica com o coração partido. Mas e o nosso abraço, e os nossos encontros, e imagina quando é alguém que parte. Se uma pessoa vai para um outro país,
um país que dificilmente foi, cara, não tem perspectiva nenhuma, eu ia estar lá, a gente nunca mais, é um outro horário, e até para falar por telefone é difícil, o coração já fica apertado. Imagina quando a gente perde alguém, né? Uma pessoa que desencarna, aí o nosso coração, ele aperta mesmo, né? Só que a gente tem um hábito cultural em relação a isso. A gente não é educado para lidar bem com isso. E isso tem um impacto muito grande. Porque alguém que se afasta é uma perda. E a gente já vai voltar nesse ponto. Mas tem a segunda parte, que é da indignação, é a revolta, é a raiva. Essas duas etapas, elas praticamente se confundem muito, né? Você não aceita, você não quer aceitar que aquela pessoa morreu, seja por um acidente, seja por uma doença, seja lá pelo que for, e automaticamente você emenda na raiva. Que raiva é essa? Essa revolta? Como pode? Algumas pessoas se revoltam, porque como pode ter partido e me deixou sozinho? E agora o que será da minha vida? E uma série de coisas. E é claro que essa pessoa, ela não quer culpar quem partiu por qualquer situação, mas é uma revolta pela situação em si. A gente, de novo, nós não estamos acostumados, não somos educados para lidar com essa situação. Então é complicado. É natural que seja complicado. E aí a terceira etapa, que é interessante, e aqui a gente tem que tomar alguns cuidados, que é a etapa da negociação. Eu, no primeiro momento, não aceitava. No segundo momento, eu percebi que eu não tinha como não aceitar e me revoltei. Mas agora eu estou com um buraco que eu preciso tapar. E aí, falando da questão da religiosidade, muitas vezes essas pessoas se aproximam de Deus. E elas entram num processo de buscar nessa proximidade, nesse maior conhecimento, nessa aproximação com Deus, tapar esse buraco. E isso, de forma equilibrada, é muito bom, como qualquer coisa. Qualquer coisa que fuja do equilíbrio pode ser ruim. Mas é bom no sentido de que você busca Deus, e você busca ambientes religiosos, você busca grupos religiosos, você busca pessoas que já têm um entendimento baseado em uma fé que vão te acolher. E isso é muito bom. Só que essa negociação, aí nesse caso a gente está negociando com Deus, né, e é óbvio que Deus, os bons espíritos, eles vão nos acolher, vão ser pacientes conosco e tudo mais, mas pode ser que a pessoa, ela, na sua revolta, ela busque um outro caminho que não benéfico para tapar esse buraco. E isso pode ser desastroso na nossa caminhada. E a gente precisa ter esse cuidado. Bom, é claro que só saber disso não é o suficiente. Que a gente perde alguém e aí o conhecimento vai para o ralo. Mas, por isso que a gente está falando que o mais importante é a gente começar a entender qual deve ser a nossa postura. E aí vem o que a gente chama dentro da doutrina de reforma íntima, e a gente já chega lá. A quarta etapa vamos tratar da negociação no campo da religiosidade. Então, eu busco Deus, eu busco um ambiente, né, seja qual for a religião, não importa, eu busco um ambiente e aí eu começo a me conectar com Deus para tapar aquele buraco. Só que a dor da perda ainda é muito grande, muito forte, é muito dilacerante ainda. E aí o que acontece? A oração, o ambiente religioso, o abraço amigo, eles ainda não são suficientes para tapar o buraco. Por quê? Porque aquela pessoa, ela
pode ter uma desestabilização tamanha que nada do que lhe disser será suficiente, nenhum abraço vai ser ótimo enquanto o abraço estiver ali, né? Enquanto a gente estiver sendo acolhido. Mas no momento em que aquela pessoa nos solta, aquilo já não é mais suficiente. E aí, essa pessoa, ela pode entrar num processo, na verdade esse processo já iniciou lá atrás, mas um processo que cresce cada vez mais. Essa pessoa pode entrar numa etapa da depressão. E aí, nessa etapa, aquele sentimento de tristeza que se acentua de tal forma que dominou essa pessoa, ela já não tem mais motivo para viver, aí aquela negociação que havia com Deus passa a ser um pedido de me leva. Então, porque a pessoa entra num processo de depressão. E isso é muito ruim, óbvio. E aí, no final, a última etapa, isso, uma visão da psicologia, e estou falando de uma forma bem abrangente, né? No final, a gente entra no processo mesmo da aceitação. Eu venci todas aquelas etapas, não quer dizer que aquela minha negociação com Deus eu vou chutar para longe. Não, na verdade, eu me aprofundo nela. Por quê? Porque essa negociação não é mais já falar, olha, eu perdi aqui, poxa, me dá aqui para que eu possa me sentir melhor, e aí de repente eu faço isso. Não tem essa barganha. O que tem é, eu aceito, né, a religiosidade, mas processo a aceitação, que é a quinta etapa. Então, na aceitação, eu começo a adquirir uma compreensão melhor daquilo que ocorreu, da morte, vamos assim dizer, daquele indivíduo, né, daquela pessoa querida, do impacto que aquilo teve na minha vida. Então, essa aceitação não é simplesmente dizer, eu já sei que a pessoa morreu. Não, é toda uma compreensão do impacto do desencarne daquele indivíduo, né? E aí eu começo a aceitar e vou me tranquilizando. Então, basicamente são essas 5 etapas, né, que a gente tem aí numa visão da psicologia. Agora, a doutrina espírita, como é que fala sobre isso? Mais ainda, o que é a doutrina espírita? O que o conhecimento dos espíritos extraem do conhecimento de tudo aquilo que nosso mestre nos deixou? Tem um livro, deixa eu só pegar aqui, tem um livro que é, quando a gente quer, não vai, Religião dos Espíritos. Esse livro é um estudo, né, do Livro dos Espíritos, né? E faz uma avaliação sobre uma série de questões que ali estão. E Emmanuel faz algumas reflexões sobre algumas questões. Nesse livro, a gente tem o capítulo 58, intitulado Ante os que Partiram. E Emmanuel faz algumas considerações bem interessantes. Diz o seguinte, logo no início, eu vou ler só um trechinho, porque são 2 páginas, não vou ficar lendo tudo, mas ele inicia dizendo o seguinte: nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração relegado, querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Então ele deixa aqui claro o seguinte: não há coisa alguma que possa ser comparado à perda de quem nós amamos, no sentido
desse afastamento, né? Ah, fulano morreu, e o que eu posso dizer, num momento como esse? Não há o que se dizer, né? Ou melhor, não há o que se dizer que possa ser tão relevante quanto aquele sentimento. Essa é a questão, né? É muito difícil você olhar para alguém que está sofrendo por aquele afastamento, por aquela perda, e você dizer exatamente algo que aquela pessoa, eu precisava escutar isso. Complicado, muito complicado. Mas nesse texto, ante os que partiram, é muito interessante esse texto, tá? Vale muito a pena ler, do livro Religião dos Espíritos. Nesse texto, Emmanuel fala o seguinte: ele fala sobre a nossa recolocação, a nossa reposição, reposicionamento, perdão, sobre o nosso reposicionamento, né? Sobre a maneira como nós vamos lidar com aquela situação, tá? E aí, tem um texto que fala sobre o caminho, verdade e vida, né? Do primeiro livro da coleção Fonte Viva, né? E o primeiro texto fala sobre o tempo. E tem uma citação que diz respeito a como nós usamos o tempo. E, independentemente de como utilizamos o tempo, nós o utilizamos para Deus. O que isso significa? Significa que, seja qual for a situação, seja o que for que eu estou fazendo para Deus. É a minha declaração para Deus, né? Nosso Pai, Criador, que nos permitiu estar aqui, que nos deu a vida, que nos deu a oportunidade de crescer, de aprender, de trocar, de cair, de levantar, enfim, Ele nos deu a existência e todas as existências, né? E a vida. E quando eu me coloco, e é essa a questão do reposicionamento, quando eu me coloco numa postura, numa posição em que eu digo, eu aceito a vida, eu aceito a oportunidade e eu quero fazer o melhor com isso. Eu digo para Deus, olha, valeu, obrigado pela oportunidade, obrigado pela minha vida, obrigado pela confiança, e eu estou fazendo o meu melhor como a minha declaração de agradecimento. Por outro lado, se eu simplesmente estou nem aí, você vai falar, a vida é uma droga, tem dificuldade? Tem dificuldade, né? Um calor como o que está fazendo aí fora, né, nesses dias, foram um dia disputando com o outro para ver qual que estava mais quente, né? A gente tem que ir para a rua, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, nossa, complicadíssimo. Tem as dificuldades? Tem. Mas essas dificuldades, elas só existem a partir do momento que nós temos a oportunidade de lidar com elas. Então, o que acontece? Por que a gente está falando isso? A doutrina espírita, ela vem para reforçar, para deixar claro, toda a comunicação, toda a mensagem de nosso mestre. E vem para deixar, nos dizer o seguinte, olha, repetindo, né, o que Jesus já falava, deixa o seguinte, cara, a caminhada é dura, vai ter pedra, vai ter buraco, mas a chegada é maravilhosa. É chegar e fogos, e conquistas, e vale muito a pena. E como é que a doutrina espírita vem para nos dizer isso? Né? Dentro da doutrina espírita, toda vez que nós temos a consciência de que algo que está acontecendo é uma oportunidade para o nosso melhoramento,
uma chave se vira no nosso pensamento, na nossa consciência, né, no nosso raciocínio, e diz o seguinte: cara, essa dificuldade aqui vai me proteger de uma dificuldade ainda maior lá na frente. Essa colocação é base da doutrina espírita e é base da doutrina cristã, né? Então, se eu passo por uma dificuldade agora, é porque lá na frente eu estarei mais forte para lidar com outras dificuldades. E aí, quando a gente começa a pensar nisso, a gente olha para trás e começa a identificar situações que nós passamos. Quantas vezes a gente não lembra de alguma coisa em alguma coisa que a gente está fazendo, de uma determinada aula em colégio, época de colégio, que, poxa, estava chovendo, eu tive que sair de casa no frio, e aí que droga aquele dia, que não sei o que, o professor me deu aula sobre uma matéria que eu não suportava, e lá na frente, alguma coisa de determinada matéria, né? Seja de matemática, ou seja de química, ou seja lá do que for, vem e você fala assim: ah, lembro disso, lá daquele. E se a gente tivesse esse nosso hábito de agradecer as oportunidades, aquele seria o momento da gente lembrar do professor e falar assim: poxa, valeu aí, professor. Você foi o cara. Eu não gostava de você na época, mas hoje em dia eu reconheço. Olha, porque é um momento de gratidão. Agora, esse momento de gratidão foi em relação ao passado. Então veja, dificuldade no passado, quando o passado era presente, ou melhor, quando eu estava lá, vivenciando aquilo, e tinha uma série de dificuldades. Mas lá na frente, aquilo faz parte, aquilo que eu passei, né? Lá na frente eu consigo identificar que aquilo faz parte do meu eu presente. E como é que eu lido com isso? Eu lido olhando para a minha dificuldade no presente, eu lido reconhecendo quem hoje eu sou, que eu não era antes, e a partir desse processo eu começo a ficar grato. E aí o que é a ciência, o que é a doutrina, o que o conhecimento geral nos diz, né? E aí vamos pegar a ciência para apoiar isso, já até porque Kardec nos dizia: se algum dia a ciência falar diferente, fica com a ciência, né? Mas já que a ciência não está falando diferente, então vamos pegar a ciência para apoiar justamente a doutrina. Então, o que a doutrina, o que a ciência nos diz a respeito disso? No momento em que eu olho o meu passado, eu olho para algo que eu passei, não precisa ser um passado distante, pode ser semana passada, ontem, hoje de manhã, sei lá, passei por algo, aquilo gerou um conhecimento, gerou uma situação em mim, né, e me fortaleceu para esse momento presente. Quando eu percebo isso, e gero e inicio um processo de gratidão, eu começo a vibrar em mim energias benéficas à minha saúde, né? Mas o meu sistema, né, o meu corpo começa a liberar, ia falar nutrientes, né? Nutrientes, nossa. Hormônios, dopamina, exatamente, que são benéficos, que vão me proteger, meu sistema imunológico ele começa a se fortalecer, enfim, então centros de prazeres vão despertando e eu vou me sentindo melhor, eu vou me sentindo mais capaz. Mas pô, a gente está aqui para falar de luto, o que isso tem a ver com luto? Aí é que está. Vamos voltar um pouquinho só para a gente... Começamos falando sobre o luto da perda, que é o que normalmente a gente constrói na nossa cabeça, né? Beleza, todos concordamos com isso, né? Luto, perda de alguém. Só que quando, na hora que ela vem e me diz:
Olha, sabe fulano? Nossa, fulano, amo essa pessoa, uma coisa morreu. Aquilo gera, né? Você, não, sério, o que houve? Ah, houve um acidente, não sei o que, ele fala, caramba. Veja, a doutrina, em primeiro lugar, ela vem para nos dizer que não existe morte. Por mais que haja um pacto, que a gente não vai mais dar aquele abraço, não existe morte. A alma, ou o espírito, é imortal. Mas a doutrina espírita, e com todo respeito às outras doutrinas, que não são reencarnacionistas, ou mesmo doutrinas que acreditam que após a morte existe sim, a alma se mantém viva, mas é um sono eterno, todo respeito. Mas a doutrina espírita, ela vem para nos dizer o seguinte: primeiro, não existe morte. Segundo, nós vamos nos encontrar de alguma maneira, em algum momento. O amor verdadeiro, o carinho, e quando eu falo amor, não é amor, é casal, é amor de pessoas, né? É o carinho, é o respeito, é a admiração, tudo isso faz com que pessoas se aproximem. E isso não muda no plano espiritual. Então, eu não preciso entrar na negação, eu não preciso me revoltar. Ainda que muitas vezes, mesmo entre espíritas ou outros reencarnacionistas, a gente meio que se revolte porque não está acostumado com esse sentimento. Isso pode acontecer, né? Mas a gente lida um pouco melhor com isso. E aí tem uma outra questão. Se a morte não existe, o que existe é uma separação temporária, né? E temporária é bem frágil o conceito, porque essa separação é bem temporária mesmo. Nada impede que aquele espírito que partiu, logo a gente entre em contato, se comunique, mas isso aí, outras questões. Mas assim, se não há essa separação definitiva, o que aparece? A saudade. Que é uma saudade como aquele que foi viajar, ou foi fazer um curso fora, e depois, no final desse curso, vai voltar. Então é uma saudade de algo, ou melhor, de alguém que é importante para mim e que eu não perdi. Essa é a grande questão. Mas tem aquelas coisas assim, por exemplo, acontece alguma coisa na sua vida, te dá logo no começo, assim, você tem aquele ímpeto de ligar para a pessoa para contar, aí você não consegue lá. É verdade. Né? É verdade. Essa é a única, eu acho que é uma das maiores diferenças, assim, por Sim. mais que o espírita saiba que vai ter esse contato mais cedo ou mais tarde, esse contatinho assim mais cotidiano a gente sabe que não vai ter. É verdade. É verdade. Mas, por outro lado, a gente sabe que, vamos pegar aqui alguns conceitos que são da doutrina, né? Que quando a gente começa a exercitar no nosso dia a dia, vão nos ajudar nesse ponto. Somos todos médicos. O que é mediunidade? É uma capacidade orgânica, ou melhor, independentemente de você ser espírita, de você ser religioso, não importa. É uma capacidade orgânica. É orgânica. Né? Legal. Então eu não preciso ser um espírito que sai vendo tudo e todos, conversando com... Não preciso. Né? Então, quando eu entro em oração, eu posso me comunicar. Patrícia, plasmando de violeta. Isso. Particularmente, deixa eu contar uma coisinha para vocês. Eu lembro que, desde pequeno, meu avô é uma grande referência para mim em termos de religiosidade. Eu, pequeno, ele me levava, ele era
da comunhão esotérica do pensamento, foi presidente lá, a vida inteira lá. E eu pequeno lá na casa dos meus avós, ele falava assim, ó, vamos comigo, lá ia eu, né? Ia com ele. Achava chato, mas lembro disso eu pequeno, lá com ele. Essa referência, muita coisa ele me falava, muita coisa eu assisti, muita coisa isso. Tem, acho que uns 20 anos, mais de 20 anos, que ele faleceu. Eu até hoje converso com ele. E veja, eu não vejo os espíritos, vislumbra assim uma coisa, de vez em quando, né, uma sombra, assim, uma coisa, que eu falo assim, e tem alguém aqui quando eu olho, e não tem não, né, aquela coisa assim, eu não consigo ver, eu não escuto, né, eu sinto algumas coisas, às vezes vem um pensamento que eu falo assim, esse pensamento não é meu, né, alguma coisinha assim, mas não é do que isso. A volta e meia eu me pego conversando com meu avô, lembrando de coisas que ele falou, coisas que ele me ensinou, batendo bato papo com ele. Então, na verdade, o que acontece é, quando a gente tem, e às vezes me emociono, como se ele estivesse ali, e não sei se de repente ele até está, né? Mas a questão é que, quando a gente tem essa certeza da vida pós-morte, ou melhor, da vida, né, encarnado ou desencarnado, vida, né? Quando a gente tem essa certeza, eu posso a qualquer momento parar e me comunicar. E deu saudade, vou ligar. Sim, como é que eu vou fazer? O grande barato disso é que a tecnologia da comunicação entre almas, ela está tão avançada, né, que é um chip que já está no nosso DNA. A gente simplesmente pensa. Olha que coisa maravilhosa. A gente pensa. A gente vivencia uma situação, nosso pensamento vai até aquela pessoa, aí a gente resgata uma saudade, né? E que saudade é essa? A gente resgata a saudade. Como é que é isso? É simples. Eu tenho duas opções. Quando eu lembro de alguém que partiu, eu posso ficar triste, eu posso ficar feliz. Como eu vou ficar feliz com alguém que partiu? Alguém partir, né, esse romper, não é motivo de felicidade, a gente não consegue ficar feliz com isso. Mas, quando eu olho para trás e vejo várias situações, oportunidades, abraços, alegrias, coisas que foram vivenciadas com aquela pessoa, eu resgato uma saudade boa, motivo de alegria. Ainda que desça uma lágrima, que é aquela saudade, mas é uma lágrima de alegria. E mais, da mesma forma, quando tem alguém do meu lado, e que eu, caramba, eu não quero me separar de você nunca, e essa pessoa fala assim, ó, ganha uma bolsa, eu vou ficar 2 anos morando fora, estudando, não sei o que e tal. Pô, e aí? A gente sente aquele vazio no primeiro momento, mas logo somos tomados pela alegria, porque aquela pessoa que nós amamos conseguiu conquistar algo que vai ser maravilhoso. E aí a gente está olhando para o futuro. Então, quando a gente tem essa clareza de que não existe morte, e pelo próprio mestre, né, pelo próprio Jesus e pelos Espíritos, a gente sabe que existe uma comunicação, que a gente vai se encontrar e que tudo isso continua. Aí quando uma pessoa falece, a gente pode comemorar, a gente só não comemora a morte, a gente comemora uma nova etapa na vida daquela pessoa, daquele espírito. A gente comemora porque mudou de fase, né? Zerou aquela fase, vai para uma fase, vai para uma outra fase, né? Então a gente comemora tudo que nós vivemos antes com essa pessoa. A gente comemora a conquista dessa pessoa, e a gente comemora porque sabe que a gente vai se encontrar.
Então, o grande barato da doutrina em relação à morte é que o luto, ele não é algo pesado que nos consome, mas ele é algo que vem para mudar a nossa postura em relação, no que diz respeito àquela relação. Eu acho que assim, o Espiritismo é uma das poucas doutrinas que deixa o luto um pouco mais leve a partir do momento que a gente entende que a gente está, entre aspas, aprisionado muito forte, mas a gente fica, vou falar aprisionado, no corpo material. Então, de certa forma, o espírito que está liberto, ele está seguindo sua evolução. Então, isso, se a gente for pensar pelo bem daquele espírito, ele está numa condição melhor do que ele estava. Sim, então, é um pouco egoísta a gente ficar triste porque ele está seguindo a sua evolução. Em algumas outras religiões ou doutrinas, a morte é uma coisa extremamente negativa, um castigo de Deus de você morrer. Né? E, no entanto, para a gente não. E ainda tem um outro viés, que são aquelas pessoas que estão desperdiçando a sua encarnação e que têm como mérito ser retirados antes da sua hora, justamente para parar de estar se comprometendo aqui na Terra. Então é mais positiva ainda essa questão, né? Exatamente. E assim, deixando claro que isso não nos cabe, né? Você interromper isso não é uma opção nossa, mas é uma opção da vida, ou de Deus, ou da condição do nosso comprometimento, ou seja lá do que for. Acho que com toda certeza, né? E assim, o que eu acho muito legal é porque nessa visão de que o luto é algo pesado, a gente se compromete de uma forma equivocada. E aí, Chico já dizia que saudade nesse sentido, a saudade da perda, né? De, ai meu Deus, nunca mais. Né? Então, essa saudade dolorida, chorosa, ele dizia, saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Por quê? Então eu não posso ter saudade? Claro que pode. Eu não posso lembrar e chorar? Lógico que pode. Não há o menor problema em lembrar, em chorar, em sentir, né, um vazio momentâneo pela não presença física daquela pessoa. A questão é que, se eu sinto saudade e faço uma oração por aquela pessoa, e como é que é essa oração? Oi fulano, poxa, que saudade, mas eu sei que você está melhor, eu rezo, eu oro, e para que possamos nos encontrar um dia, né? Então assim, quando a gente trabalha isso, a saudade ela é positiva. Por quê? Aí, vamos pegar para as pesquisas científicas novamente, né? Onde Mesmer foi um dos primeiros a trabalhar isso de uma forma mais profunda, que é a questão do magnetismo. Quantas vezes, né, nós não entramos num local e tivemos que sair? Cara, senti alguma coisa estranha. Não, sei lá, me fez mal alguma coisa. Ou a gente é apresentado a alguma pessoa e quando a pessoa sabe, nossa, que coisa estranha que eu senti, ou o inverso. A gente entra no local, ou a gente é apresentado para alguém e fala, nossa, eu me sinto tão bem aqui. Fala, aquela pessoa, olha, não sei, alguma coisa nela. O que é isso? É o magnetismo entre os corpos, sejam pessoas, pessoa e local. Quer dizer, é a energia que está ali. Bateu. O santo bateu, né? Ou então o meu santo não cruzou com o dela, alguma coisa assim, né? Então, ou tem a empatia, a simpatia, né? Tem aquela aproximação, aquela atração, ou então a repulsa. Seja como for, a gente está falando de quê? De magnetismo, de atração, de repulsão, tá? E quando a gente fala de pensamento, é justamente isso. Nosso pensamento é a energia que se propaga no cosmos, em todas as direções, em todas as dimensões. Logo, se eu oro por alguém
e oro com alegria, com uma saudade boa, reconhecendo, cara, quanta coisa boa que a gente teve, e que bacana com isso e aquilo, o que acontece? Essa energia é direcionada para aquele espírito. Mas, assim como o Chico dizia, a saudade, aquela saudade melancólica, essa energia também é direcionada. E aquele espírito sofre como nós sofremos. Aí eu falo, eu não posso então chorar, estou sentindo saudade. Chore. Mas ao invés de focar na perda, que é um momento em toda uma existência, foque em todo o restante. Eu não consigo esquecer a perda, não esqueça, mas também não esqueça todo o restante. E aí, quando for pensar naquela pessoa, sempre resgate algo de bom. Uma oportunidade, um beijo, um abraço, uma piada, um tombo que você vinha, de repente a pessoa levou um escorregão bobo, caiu, você olhou e não conseguiu se aguentar de tanto que riu, alguma coisa assim, né? Um puxão de orelha, se foi o caso, mas algo que você reconheça de bom, de forte em relação àquele indivíduo e àquela pessoa. E aí, até para a gente não se alongar muito, que a gente estava falando que o luto não é só a perda de um ente querido. O luto, ele é o processo em que eu trabalho algo que pode ser a perda de um ente querido, pode ser a perda de um trabalho, pode ser a prova que eu estudei tanto e não passei, pode ser qualquer coisa que estava dentro de um planejamento de prosseguir e aquilo se quebrou. Alguém que eu confiava e que traiu a minha confiança. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Né? Algo que eu conquistei e depois, por exemplo, trabalhei pra caramba para comprar um carro XYZ, fui lá, comprei, sentei, comecei falei, cara, não é tudo isso. É aquela quebra daquele sentimento, aquela expectativa e que não foi correspondido. Então, o luto, o que é? É eu olhar para aquela situação, vivenciar aquela situação, perceber meus sentimentos, analisar esse sentimento, construir uma realidade em cima desses sentimentos novos, que são sempre impactantes, mas muitas vezes positivos, outros negativos, né? E aí, a partir daí, eu me reposicionar perante a vida. Então, essa é a grande questão. Dentro da área de psicologia, né, os profissionais dessa área trabalham justamente para nos ajudar a fortalecer o nosso emocional, né, para que a gente saia daquela coisa de eu não consigo ficar em pé, não, peraí, vamos lá, vamos trabalhar isso e aquilo. E dentro da área da doutrina espírita, é justamente o fortalecimento dessa confiança na vontade de Deus, no fato de que nós somos criação do Criador. Por sinal, eu adoro a colocação, a declaração que o evangelista João faz sobre isso, né, sobre Deus, que ele diz que Deus não conhece as palavras, mas ele deixa claro que Deus não tem amor pela gente. Deus não nos ama? Claro que ama. Mas o que ele diz é: Deus é amor. Ou melhor, se Deus é amor, se nós somos filhos desse amor, e aqueles que partiram também são filhos desse amor, então não existe uma separação definitiva. O que existe são irmãos como irmãos que estão na mesma casa, seja na mesma idade ou idade diferente, um segue um rumo diferente do outro e eles se afastam. Mas é só isso, um afastamento. O sentimento não deixa de existir, as oportunidades elas
não param de acontecer, né? Muitas vezes a gente fala assim, pô, fulano partiu e eu não fiz o que eu tinha que fazer. Que pode ser perdão, pode ser falar que amava, pode ser de repente contar, ó, daquela vez, né, entre irmãos, por exemplo, aquela vez que você foi colocado de castigo, ou fui eu que fiz, desculpe, sei lá, qualquer coisa. Então, na doutrina espírita, a gente passa a ter a certeza de que o luto nada mais é do que um processo. Tem início, meio e fim, e que, como todo e qualquer processo, nós podemos passar por isso da melhor forma possível. Então a doutrina, ela não vem para nos dizer, olha, acredita porque é assim e acabou. Não, a doutrina vem para nos dizer, aproveita esse momento e reflete sobre tudo que você passou ao lado daquela pessoa. Vê o que você pode aproveitar para o seu crescimento. Né? Ver o que você pode trazer para que você expanda o seu conhecimento, as suas reflexões, as suas análises de vida, o que você deixou de aprender e que agora você pode resgatar, para quando vocês se encontrarem. Porque em algum momento vai acontecer. É óbvio, a gente tem que falar isso. Às vezes a gente está ao lado de uma pessoa, passa um tempinho e aquela pessoa se afasta da gente. E simplesmente foi algo que a gente até achava que, mas não havia uma afinidade de almas tão forte. O que havia era uma atração de indivíduos. Mas quando essa atração é de alma, a gente vai se encontrar. Eu não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Né? E isso é bom, só uma última colocação que eu gostaria de fazer. Isso é bom quando a gente começa a perceber essas situações, porque a gente começa a perceber o seguinte, ainda que a vida seja, né, a nossa vida, né, que o nosso eu espiritual, o nosso eu verdadeiro seja imortal, a gente deve aproveitar ao máximo o momento de hoje. E por que eu estou falando isso? Eu lembro que, assim, eu tenho algumas situações, vou contar bem rapidinho para a gente. Eu lembro da senhora Dona Maria Emília, uma das primeiras pessoas que começou a dizer, sua espiritualidade disso, sua mediunidade disso, sei lá, tinha 15, 16 anos, alguma coisa assim. Uma das primeiras pessoas que começou a falar sobre isso, e aí houve um tempo que as coisas estavam se encaixando com o que ela tinha falado, e eu tinha me afastado. Eu falei assim, caramba, eu tenho que visitar a Dona Maria Emília, eu tenho que visitar. Ela faleceu. E eu me senti mal, porque não fui. Falei do meu avô, né? Eu entendo, as coisas estavam indo bem, e eu falando assim, cara, tem que ir, meu avô músico, falei, tem que pegar meu avô, minha avó, levar lá no municipal. Ele já foi, meu avô tocou no municipal, então não era novidade nenhuma, mas era aquela coisa de falar, estou levando vocês como presente para vocês assistirem uma peça, que é uma forma de eu dizer muito obrigado por tudo que vocês são na minha vida. Meu avô faleceu, não levei. Aí eu tomei uma decisão, vou levar minha avó, eu já ia levar, vou levar minha avó como uma homenagem a ela e a ele, ela vai representando os dois. Ela faleceu, eu não levei. Pois é. Então assim, em alguns momentos isso foi muito duro, porque bateu um sentimento de culpa, né? De eu não presto, como é que eu fiz isso, ou melhor, como é que eu não fiz. Mas foi a doutrina espírita, né, ao esclarecer algumas questões, que nos ajudou a ir além, percebendo que, como a vida ela não se encerra, né, nós podemos fazer o melhor para o amanhã se olharmos para antes
isso é importante, né? E resgatarmos tudo aquilo que nos faz bem hoje, nos preparando para um amanhã melhor. Então, a minha grande mensagem que a gente quer deixar é que o luto em si, ele não é ruim, desde que nós saibamos nos reposicionar perante as situações da nossa vida, né? Não é para a gente sair, o fulano morreu, sério, pô, que beleza, morreu. Não é isso, mas que a gente possa comemorar e falar assim, cara, vou sentir saudade, mas que bom que fulano retornou à pátria espiritual. E que bom que está indo para uma nova fase de aprendizado, de aprimoramento, de crescimento moral. E o que eu posso fazer? Vou fazer agora. Paro, respiro, resgato uma memória boa, como dissemos, né? E digo, Pai, obrigado por tudo aquilo que nós vivemos, pela oportunidade, pelo tempo longo, tempo curto, não importa, mas obrigado por essas oportunidades e por eu poder manter por toda a minha existência e, quiçá, além essas memórias, esses sentimentos, e se possível for, fulano, recebe meu carinho, meu abraço, minha vibração, né? Porque você faz parte de quem eu sou. E como gratidão por isso, eu cada vez mais serei melhor do que eu já fui. Então, essa é a forma de eu aproveitar todos os meus sentimentos, oportunidades, o tempo e a cada instante me direcionar a esses indivíduos, a esses espíritos e também a Deus, dizendo obrigado pela oportunidade de estar aqui com você.